RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, o meu nome é Tiago Bugalho e eu sou pastor na Igreja Batista da Ramada e é uma enorme alegria e um enorme prazer em compartilhar com vocês esta mensagem. Gostaria que hoje pudéssemos refletir juntos no texto mais conhecido, no texto mais popular de toda a Bíblia. Não será um texto longo, é bem curto. E nele podemos encontrar contido e compactado a mensagem principal, a mensagem central de toda a Bíblia. Foi chamado a Bíblia em miniatura. Este texto é João 3,16. E diz assim a palavra de Deus: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que vemos neste texto é a mensagem compactada, comprimida, resumida de toda a Bíblia. Ou seja, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pois toda a Bíblia é em si uma unidade de 66 livros que nos revelam o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas, as boas notícias sobre quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para reconciliar homens e mulheres pecadores com Deus para todo o sempre. No mundo em que no dia a dia abundam as más notícias, nós temos em Deus e na mensagem de Deus uma boa notícia. Na verdade, a melhor de todas. Ele tem para nós boas notícias. E que boas notícias nós vemos aqui em João 3,16 para o mundo? Primeiramente, nós vemos a declaração do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo. Nós podemos receber boas notícias porque Deus as declara a nós. E a sua declaração é uma declaração de amor. Ele ama-nos porque é esse o tipo de Deus que Ele é. Deus é amor, como nós vemos em 1 João 4,8. A referência ao mundo aqui em João não tem a ver com um grande lugar onde habitam muitas pessoas, mas sim se refere a um lugar mau, onde há muitas pessoas más. Refere-se a um sistema composto por homens e mulheres que se rebelaram contra Deus. Homens e mulheres maus, ímpios, rebeldes, desobedientes e infiéis. E o impressionante e admirável e surpreendente é ver que Deus, mesmo assim, declara o seu amor pelo mundo. Declara o seu amor por todos os homens. Nós também pensamos no mundo e, ao pensar no mundo, estamos a pensar na extensão do amor de Deus. Na época em que João escreveu o seu Evangelho, havia uma ideia exclusivista em relação à salvação. A salvação somente era alcançada para quem era do povo étnico judeu. Gentios naquele tempo, ou seja, todos aqueles que não eram judeus, eram considerados combustível para o inferno. Judeus davam, e hoje em dia os judeus ortodoxos dão graças a Deus porque não nasceram gentios. Mas esse é um entendimento errado sobre quem é Deus e sobre a salvação que Ele oferece. O que João quer nos ensinar aqui no seu Evangelho, ao relatar estas palavras inspiradas por Deus, é que Deus é um Deus que ama todos os homens, tal como Ele escreveu também num dos seus livros que Ele escreveu, e temos no Novo Testamento, o apóstolo João, em Apocalipse 7:9, numa visão futura, na glória eterna. João escreveu as seguintes palavras em Apocalipse 7. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então vemos aqui os salvos no futuro, que serão compostos de uma multidão de todas as nações, tribos,
povos, línguas, estratos sociais. Esta é uma visão onde podemos ver os salvos, porque eles estão vestidos com vestiduras brancas que representam pureza e santidade, porque foram lavados pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que foi derramado em favor dos homens. Mas vemos que eles são compostos de todos os tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as etnias. Esta é a extensão do amor de Deus. Deus ama o mundo. A salvação é para o mundo. O amor de Deus é um amor amoral, sem exceção de pessoas. É isto que é a igreja, ou seja, o povo de Deus, aqueles que já foram salvos, aqueles que já confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A igreja é um só povo, um só corpo, composto por homens e mulheres salvos de todo o mundo, judeus e gentios. Nós também vemos aqui neste pequeno texto não apenas a declaração do amor de Deus, a extensão do amor de Deus, mas a ação do amor de Deus. O texto diz: de tal maneira deu o seu Filho. O que é que nós podemos aprender aqui da parte de Deus? É que amar implica ação. Amar não se fica apenas por uma declaração. A prova do amor de Deus foi dar o seu Filho Jesus Cristo. A medida do amor de Deus é Jesus Cristo. Em Jesus Cristo vemos o amor de Deus com a sua expressão máxima na cruz, na sua morte em favor dos homens pecadores. Na sua vida, relatada nos Evangelhos, inclusive no Evangelho de João, nós vemos como Jesus Cristo também demonstrou o seu amor, no seu caráter, em como abraçou crianças, em como deu dignidade e atenção às mulheres, em como conviveu com publicanos e pecadores, em como chorou pelos seus amigos, em como orou pelos seus inimigos, em como entregou a sua vida em sacrifício em favor dos homens. Nós também, como seu povo, aqueles que já provaram o seu amor e aqueles que têm o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, imitemos também este mesmo amor nas nossas ações. E este mesmo amor é um grande convite para todos os homens também poderem abraçar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por fim, nós vemos também os resultados do amor de Deus. Olhemos para o amor de Deus, que os seus resultados só são efetivos naqueles que verdadeiramente creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os resultados do amor de Deus é somente para aqueles que creem. O Evangelho, de uma maneira simples, é a grande história de Deus que se resume em 4 grandes atos. Nós temos, primeiramente, a origem, fonte de tudo, Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, aquele que criou o homem. E este é o segundo ato, o homem. Mas, infelizmente, o homem se rebelou contra Deus. O homem pecou, o pecado entrou na nossa realidade. O pecado entrou na realidade da criação. E isso levou o homem a estar debaixo da ira de Deus, da condenação eterna. Mas como Deus é um Deus de amor, enviou o seu Filho Jesus Cristo, este terceiro grande ato do Evangelho. Por amor, enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Era necessário ele morrer para nós termos vida. Nós sabemos que na nossa alimentação é necessário que porcos, vacas, cordeiros, alfaces, tomates, alimentos, estes nossos alimentos, morram para nós não morrermos. Era necessário que Jesus Cristo morresse para que nós não morrêssemos. O último grande ato do Evangelho é que exige uma resposta. Exige confiar, crer em Jesus Cristo, em arrependermos dos nossos pecados, em voltarmos as costas ao pecado. E quando alguém faz isso, Deus a salva. E a salvação está aqui expressa em 2 resultados produzidos pelo amor de Deus.
Primeiramente, o amor de Deus resulta em livramento. Não pereça, não morra, não esteja separada de Deus para todo o sempre essa alma, porque é isso que é a morte e a condenação eterna. E também é um presente. O amor de Deus produz uma salvação, um livramento e uma salvação através de recebermos a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. O amor de Deus tem o propósito de livrar-nos da ruína, da destruição, da morte, da perdição, da condenação eterna. Mas também o amor de Deus tem o propósito de dar-nos vida, vida abundante e transportar-nos com todas as admiráveis implicações para junto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por toda uma eternidade. Por isso alegremo-nos. Deus ama-nos infinitamente mais do que podemos imaginar. Alegremo-nos porque temos recebido boas notícias. Deus amou-te ao ponto de entregar o seu Filho em teu favor para que pudesses ser resgatado e receber vida eterna, se tu creres de todo o coração em Jesus Cristo como Salvador e Senhor da tua alma. Alegremo-nos, Igreja, porque nós somos um testemunho visível da verdade do Evangelho. A verdade sobre o amor de Deus por todos os homens, ao salvar homens de todas as nações, tribos, povos e línguas, a salvar homens de todo o mundo. Alegremo-nos, porque esta mensagem, contida aqui, compactada em João 3,16, é um anúncio também a outros, para que também possam alegrar-se e celebrar juntamente conosco e desfrutar para todo o sempre do amor de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem do amor incrível de Deus por meio de Jesus Cristo. Esta é a nossa maior alegria e essa alegria é oferecida a todo o mundo. E eu desejo que tu possas abraçá-la de todo o coração. Que Deus vos abençoe. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.